depois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, por favor, dê um pulo lá para o versículo 39. Continua a leitura. E o texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida, esse texto longo. Esse texto é um dos poucos diálogos que nós temos de Jesus. Muitas vezes Jesus está falando, está pregando, está anunciando o Evangelho, mas
poucas ocasiões no Evangelho você vai encontrar Jesus num longo tempo de diálogo. Esse é um dos textos em que mostra um diálogo de Jesus. É um texto conhecido, riquíssimo em mensagens para nós. É um texto maravilhoso e que nós poderíamos ficar aqui pensando nesse texto em diversos aspectos. Mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto desse texto. Domingo que passou, no último domingo, eu fiz a introdução da nossa palavra, sugerindo a vocês que ao lerem a Bíblia, lessem a Bíblia dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão. Que visão é essa? A Bíblia como a história do relacionamento de Deus buscando encontrar o homem para salvar. Vocês se lembram disso? O que é a Bíblia? Quando alguém toma a Bíblia nas mãos ou vê alguém lendo a Bíblia, fala assim, o que é a Bíblia? O que tem na Bíblia? Como que você explica isso para as pessoas? Às vezes a gente tem dificuldade em resumir 66 livros da Bíblia. Então eu sugeri aos irmãos, eu não sei qual tem sido a sua experiência na leitura da Bíblia, né? Às vezes a gente começa a ler e desiste, porque não está entendendo. Então, quando você tem essa visão geral do que é a Bíblia, facilita muito o entendimento da Bíblia. Então, o que eu sugeri a você é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o registro dessa história. Que história? É uma sequência de eventos que mostra Deus buscando incansavelmente encontrar o homem para salvá-lo. A Bíblia, então, é a história de Deus buscando, procurando o homem para salvar. E nós estudamos um texto e vimos isso. Amém? Então, essa é a primeira visão geral da Bíblia. O que é a Bíblia? Não, a Bíblia conta para a gente da história de um Deus que vem, que busca o homem incansavelmente, com o propósito de salvar esse homem. Então, nós vimos que o homem precisa ser salvo, porque ele está perdido. Isso foi a nossa reflexão do domingo. Eu quero começar hoje sugerindo para você uma outra abordagem, que é sequencial a essa primeira. A primeira, a história de Deus buscando salvar o homem. A segunda, é a história desse Deus que encontrou o homem e que salvou o homem, querendo estabelecer um relacionamento profundo com esse homem. Então, a primeira parte, vamos repetir? Deus busca encontrar o homem para salvar. Segundo, esse homem, Deus encontrou esse homem. E agora Deus quer estabelecer com esse homem um relacionamento profundo. E aqui a palavra-chave é a palavra relacionamento. A Bíblia, então, é a história do relacionamento de Deus com o homem. E falando em relacionamento, a gente sabe que esse tema é muito atual, né? A todo momento a gente está falando em relacionamento, pensando em relacionamento, muito mais do que às vezes nós temos consciência. Você já parou para pensar que a nossa vida é relacionamento? Tudo que nós vamos fazer é relacionamento. O assunto relacionamento é um assunto fundamental, importantíssimo para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ao começar essa história de Deus com o homem, ela mostra que depois que o pecado entrou no mundo, o homem passou a ter necessidade de relacionar-se com Deus de uma forma cada vez mais profunda. Pensando nisso e na nossa vida diária, acho que você concorda comigo que nós estamos diante também de um desafio. O tempo que nós vivemos é um tempo marcado por relacionamentos superficiais. Quando você vai ler um livro sobre esse assunto, você vai perceber que, na maioria, os autores abordam isso. Nós vivemos um tempo de superficialidade. Superficialidade no nosso relacionamento com o próximo. E, infelizmente, muito mais superficialidade no nosso relacionamento com Deus. A questão não é que não existe nenhum relacionamento. A questão é que eles são muito superficiais. E no meu trabalho pastoral de aconselhamento a casal, vez por outra eu encontro casais
com essa dificuldade. É quase que uma reclamação geral. Nós conversamos pouco, nós não temos muito diálogo. Eu gostaria de ter mais tempo. Às vezes parece que nós somos dois estranhos dentro de casa. Eu ouço uma mulher reclamando ou se ressentindo de um relacionamento mais profundo, eu ouço um homem se ressentindo de um relacionamento mais profundo. Irmãos, isso é muito comum, infelizmente, nos nossos dias. O grande desafio nosso hoje, não tem a menor dúvida, é de estabelecer relacionamentos mais profundos. Agora, há uma coisa boa nisso, que eu preciso te dizer, e talvez essa seja a melhor notícia acerca desse assunto. Deus está trabalhando incansavelmente para estabelecer com você cada vez mais um relacionamento profundo. E eu quero destacar e enfatizar com você, estou sendo um pouco repetitivo, porque eu queria que você entrasse na sua alma essa noite. O Deus que nós cantamos, que nós adoramos, que nós servimos, Ele tem um trabalho. Ele tem uma obra. A gente vive o tempo todo falando sobre isso, né? Sobre a obra de Deus. Não, Deus tem que fazer a obra. Eu estou fazendo a obra de Deus. E que obra é essa? O que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida e na vida da igreja? Ah, pastor, eu orei, Deus respondeu minha oração, nisso e naquilo. Tudo bem, isso é obra de Deus, mas tem uma obra que é muito maior e mais importante do que essa. É Deus trabalhando incansavelmente, de forma criativa, para trazer você cada vez mais para junto dele. Deus quer ter intimidade comigo, com você. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Mas não foi só para isso. Enquanto nós estivermos aqui, Ele quer filhos amados, que desenvolvam com Ele um relacionamento profundo. Você vai olhar na Bíblia Sagrada diversos eventos onde Deus trabalha exatamente isso. Quero citar aqui alguns exemplos. Moisés. A Bíblia nos fala que Moisés, aos 40 anos, teve que fugir do Egito e se esconder na terra de Midian, porque se precipitou e matou um egípcio. Resumindo a história. Depois desses 40 anos no Egito, ele foge para a terra de Midian e fica mais 40 anos. Aos 80 anos é que Deus chama Moisés e envia Moisés para que ele cumpra a sua missão. Então, quando você olha para a vida de Moisés, Deus trabalhou 40 anos para que Moisés saísse da superficialidade. E só depois Moisés tornou-se o líder que Deus queria que ele fosse. Por que Deus trabalha duro nisso? Porque Deus não quer líderes superficiais. Deus quer líderes com profundidade. E a todo tempo a gente se ressente dessas questões. Deus quer filhos amados que tenham um relacionamento de profundidade com Ele. Esse texto me mostra essas duas coisas básicas. Em primeiro lugar, você olha no versículo 4, do capítulo 4, que lemos, diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você observou na leitura desse texto? Há uma coisa diferente. O texto está dizendo que era necessário a Jesus estar ali naquele lugar. Por que era necessário Jesus estar ali? Por que era necessário Jesus atravessar aquela província? Porque era o único caminho? Não. Um estudo da geografia do local mostra que Jesus tinha pelo menos mais 2 caminhos. Mas pelo menos mais 2 caminhos que seriam mais recomendados. Porque o judeu não se dava com o samaritano. Então, passar no meio de Samaria era suicídio. Não era algo de bom senso para o judeu atravessar a província de Samaria. Ele teria outro caminho, um pouco mais longo.
mas que o livraria da possibilidade de qualquer conflito com os samaritanos, porque havia uma birra, uma briga histórica entre judeus e samaritanos, eles não se davam. Eram irmãos de sangue, mas eles não se davam. De tal forma que quando um judeu encontrava com um samaritano sem nenhuma, inadvertidamente, melhor dizendo, ele encostava no samaritano, ele tinha que voltar para casa e tomar 7 banhos. Porque ele dizia que ele havia se contaminado só de encostar no samaritano. Você vê que a coisa não era muito simples. Os samaritanos odiavam os judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Irmãos de sangue, mas que estavam separados por causa de uma briga histórica. O judeu achava que o samaritano era impuro. E o samaritano achava que o judeu era impuro. Era o judeu que era impuro. Então havia essa cisma histórico. Os discípulos estão acompanhando Jesus e de repente eles percebem que Jesus está tomando o caminho de Samaria. Então eles ficam preocupados. Jesus, esse não é o melhor caminho. Mas, muito tempo depois do evangelista João escrevendo esse fato, ele diz, era necessário Jesus passar por ali. Por que era necessário? Porque incansavelmente Jesus quer salvar homens e mulheres. E Jesus foi ali para encontrar aquela mulher samaritana. Se é uma coisa que eu e você precisamos compreender, e essa noite, quem sabe, o Espírito de Deus não possa abrir o seu coração para que você receba esse amor de Deus. Um Deus que incansavelmente, das formas mais criativas possíveis, Ele está indo ao seu encontro para salvar e para abençoar a sua vida. Ainda que seja necessário que Ele tome o pior caminho, ainda que seja necessário que Ele faça um enorme esforço, Ele fará, porque é da vontade de Deus salvar você. Soberanamente, nós temos um Deus que age nos bastidores para encontrar você no seu poder de salvar a sua vida. Eu quero repetir isso. Soberanamente, Deus está nos bastidores tramando para que você um dia tenha um encontro real com Jesus. Você não tem nem consciência disso. Às vezes a gente conversa com as pessoas, muito tempo depois de entrarem para a igreja, e pergunta para eles, escuta, como que foi o seu processo de entrar para a igreja? A pessoa diz assim, pastor, eu não sei como eu cheguei na igreja. Eu não sei o que me trouxe. Aconteceu tanta coisa. E às vezes as histórias mais até engraçadas. Pastor, não sei explicar. Eu sei que um dia Deus me trouxe aqui, eu ouvi o Evangelho, abri meu coração e estou salvo. E aí eu tenho a oportunidade de explicar para a pessoa, Deus já estava trabalhando na sua vida. Pastor, o fulano de tal que eu conhecia há tantos anos, um dia eu encontrei com ele, e ele disse, que igreja que você vai? E eu falei, eu não vou em igreja nenhuma. Ele falou, então vamos lá na minha igreja. Eu fui. Meu irmão, estava nos planos de Deus que aquele fulano, seu amigo, passasse e encontrasse com você. Estava nos planos de Deus que aquele convite chegasse na sua mão. Estava nos planos de Deus que alguém entrasse na sua história e fosse tão insistente com você. Estava nos planos de Deus que alguém pegasse o telefone e ligasse para você. Ligaram na igreja, enganado, pela segunda ou terceira vez, a secretária da igreja passou o telefone para o pastor. Pastor, tem uma pessoa aqui que liga enganado tantas vezes, procurando fulano. E eu já expliquei para ela que não tem fulano aqui, que aqui é uma igreja, mas ela continua insistindo. E o pastor falou, a próxima vez você passa para mim a ligação. Não passou muito tempo, ligou a fulana de todo. O pastor pegou o telefone, pois não, minha senhora. Falou, estou procurando fulano. Falou, aqui não tem fulano. Não tem? Falou, não tem, mas foi bom a senhora ligar. Eu estava esperando a ligação da senhora. Porque a senhora tem ligado para a igreja, não foi à toa.
A senhora tem... Qual é a igreja que a senhora vai? Eu falei assim, não, meu filho, na verdade eu não vou a igreja nenhuma, não. Eu falei, então a senhora encontrou uma igreja para a senhora ir. E eu queria orar para a senhora antes da senhora desligar. E domingo agora nós temos culto, eu queria ver a senhora na igreja. Porque nem é à toa que a senhora tem ligado aqui, não. Ela falou, meu filho, olha, falar a verdade para o senhor, o senhor é o pastor da igreja? Ele falou, pois é, nós estamos precisando de uma igreja aqui em casa. Está precisando de uma igreja. Ele falou, então a senhora já encontrou. E eu vou orar com a senhora agora. E orou com aquela mulher. Domingo, estava aquela mulher lá. Aquela mulher recebeu a Jesus como Salvador e levou a família toda dela na igreja. Foi por acaso? Quando eu falo para você que incansavelmente a Bíblia revela acerca desse Deus que quer salvar você, esse Deus que quer abençoar, mudar a sua vida, pense nos mínimos detalhes, inclusive nas questões assim mais adversas, mais difíceis que aconteceram e que levaram você para uma igreja. Também isso faz parte dos planos de Deus, porque se não fosse assim, talvez você nunca buscaria uma igreja para ouvir falar de Jesus. Amém? Mas esse não é o ponto principal desse texto. A partir do momento que Jesus encontra com a mulher de Samaria, você vai perceber um diálogo se desenrolando. E nesse diálogo eu quero que você perceba comigo que Jesus está trabalhando no sentido de aprofundar o seu relacionamento com essa mulher. E você percebe nesse texto, nesse diálogo, 5 níveis de relacionamento que alguém pode desenvolver com Jesus. Primeiro lugar, uma pessoa que desconhece completamente Jesus. E no caso dessa mulher, apenas o identificou como judeu. Esse é o primeiro nível de relacionamento. Alguém que desconhece a Jesus. Segundo nível, a pessoa que conhece a Jesus superficialmente e já o respeita, chamando-o até de Senhor, porém, ainda questiona a sua pessoa e a sua autoridade. Versículo 11 e versículo 12. Essa mulher, nesse momento, ela até já está dando a Jesus alguma atenção, mas ela ainda não o reconhece, ou não reconhece a sua autoridade. O terceiro nível, a mulher se submete parcialmente a Jesus e começa a ficar impressionada com as suas palavras. Porém, ela ainda não compreende muito bem e ainda interpreta muita coisa errada da Bíblia. Eu quero repetir. Primeiro nível, desconhece completamente Jesus. Segundo nível, a pessoa que já respeita Jesus, mas que ainda questiona a sua autoridade e o seu poder. Respeita, mas não a ponto de considerá-lo como Senhor e Salvador. Terceiro nível, alguém que já se submete a Jesus, que gosta de ouvir, que já dá ouvido à palavra, mas que ainda não compreende muito bem. E às vezes interpreta a palavra de Jesus de forma equivocada. A mulher, depois de ouvir Jesus, ela volta-se para Jesus e diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui vir buscá-la. Essa mulher já está dando atenção para Jesus, mas ela não entendeu ainda o que Jesus está dizendo para ela. Que água é essa? Jesus, me dá dessa água, porque se eu beber, eu não vou ter o trabalho de sair da minha casa e vir aqui ao meio-dia, sol quente. Então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. E Jesus então tem que explicar com essa mulher que ele não está falando dessa água. Quarto nível. A pessoa reconhece que Jesus não é apenas alguém que merece respeito. E começa a admirar Jesus como profeta, embora Jesus seja muito mais do que um profeta. Versículo 19, a mulher volta-se para Jesus e diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
Quinto nível. A mulher se submete a Jesus reconhecendo que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador e Senhor daqueles que se arrependem. Versículo de número 25 e 26. A mulher diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. 5 níveis de relacionamento com Jesus. E Jesus está aqui dentro desse processo, trabalhando para que essa mulher possa, de fato, estabelecer um relacionamento mais profundo com Ele. E nesse ponto da minha reflexão que eu queria fazer uma pergunta para você. Se isso tem sentido para você, em qual nível de relacionamento você poderia se identificar? Você já é alguém que conhece a Jesus e o respeita, e admira as suas palavras, mas você já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que você o reconhece como Senhor, Salvador da sua vida? Você já chegou a esse ponto? Aqueles que se relacionam com Jesus têm 5 características básicas. Quem se apega a Jesus se desapega das coisas materiais. O versículo 28. Aquela mulher deixou para trás o seu cântaro. Aquela mulher tinha no cântaro o seu instrumento, onde ela tirava água, tão necessária para a sua sobrevivência, da sua família, por certo, talvez filhos. Aquilo era uma rotina diária. O cântaro era uma coisa necessária para aquela mulher, mas depois daquele diálogo, aquela mulher esqueceu o cântaro. Quem conhece a Jesus se desapega das coisas materiais. Quem vive um relacionamento profundo com Jesus passa por uma mudança radical de vida, de perdão e de transformação. Você observa o que aconteceu com essa mulher. No início da conversa, Jesus diz para ela: vai, chama teu marido e vem cá. E aquela mulher responde a Jesus: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde a ela: bem que você disse, bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5, e esse que você agora tem não é teu marido. O diálogo continua. E vai chegar um ponto no relacionamento em que essa mulher reconhece a Jesus como Salvador, versículo 28. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher agora começa um processo de transformação. Essa mulher antes, até esse momento, ela ia diariamente àquele poço de Jacó, por volta do meio-dia, sozinha, com vergonha da sua situação. Ninguém queria andar com aquela mulher. Ela se sentia meio que marginalizada da sociedade, porque não era de boa fama andar com essa mulher. Ela já tinha 5 maridos. Ninguém queria andar com ela. Agora essa mulher volta-se para a mesma aldeia que a discrimina para falar de Jesus. Ela volta-se para encontrar os mesmos homens que fizeram dela talvez um objeto. Perceba a mudança que houve nessa mulher, que transformação que houve nessa mulher. Ela vai em busca de suprir uma necessidade física, mas ela reconhece num determinado ponto que o que ela precisa é muito mais do que a água para matar a sua sede. Então agora ela tem, de fato, a sua real necessidade satisfeita e ela volta outra mulher completamente diferente. Quem experimenta o prazer da intimidade com Jesus se torna um instrumento de salvação e de graça para os outros. O texto nos diz que aquela mulher convida aqueles homens, e esses homens saem e acompanham aquela mulher. Essa mulher conduz agora esses homens até Jesus. Quem conhece
a intimidade graciosa de Jesus se torna instrumento de salvação e de graça para os outros. Quem conhece pessoalmente a Jesus se entrega completamente a Ele e adquire uma fé que impulsiona a agir com automotivação. Jesus não pediu nada àquela mulher e ela trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus. Observe, querido, que Jesus não pediu nada a ela. Num determinado momento, simplesmente aquela mulher larga o seu cântaro e volta-se para a cidade e começa a convidar todas as pessoas para conhecerem a Jesus. Algo voluntário, que ela fez de forma entusiástica. Porque quem conhece a Jesus e quem tem intimidade com Jesus tem entusiasmo, tem automotivação. É interessante como Jesus trata a vida dessa mulher. Muitos de nós chegamos até Jesus, começamos uma vida de relacionamento com a igreja, com Deus, não entendemos muito bem, mas à medida que esse relacionamento vai crescendo, Deus vai transformando, curando as nossas feridas. Olha quanta coisa Deus fez na vida dessa mulher. Era uma mulher que sofria de preconceito. Como sendo tu judeu, pode falar comigo que sou mulher? Essa mulher tinha um sentimento de culpa muito agudo. Eu não tenho marido. Já tive 5, esse que eu tenho não é meu marido. Essa mulher era discriminada, reconhecida como adúltera, como prostituta. Era uma mulher solitária, ia buscar água sozinha por volta do meio-dia. Era uma mulher infeliz, porque levava a infelicidade a outras pessoas. Muito provavelmente essa mulher sofria de ausência do amor paternal. Por isso ela buscava nos vários homens e nos vários maridos uma segurança, o apoio de um homem, um referencial, uma afirmação. Talvez essa mulher tivesse também uma infância complicada, de abandono, tivesse sido maltratada ou rejeitada. Enfim, há muitas coisas que a gente pode pensar aqui sobre a situação dessa mulher. Era uma mulher que não sentia-se amada, buscou em vários tipos de relacionamento, mas nunca se sentiu amada, nunca se sentiu realizada. Era uma mulher objeto, cobiçada pelos seus atributos corporais. Essa mulher estava completamente perdida. Agora, à medida que Jesus foi tratando com essa mulher, meus irmãos, Jesus foi curando a vida dela. Pergunta simples: chama seu marido. E a partir daí, Jesus foi descobrindo a vida daquela mulher. Foi tratando, foi curando essa mulher. A palavra de Deus foi chegando no coração daquela mulher. Ela foi se libertando dos seus traumas, se libertando dos seus medos. E de repente você tem uma pessoa completamente transformada. Essa mulher não tinha vida social, gente. Agora não, essa mulher vai e chama a cidade inteira. Olha a obra que Jesus faz na vida de uma pessoa. Talvez, querido irmão, nós precisássemos pensar nesta noite um pouco com mais seriedade sobre o nosso relacionamento com Deus. Talvez a gente se ressinta de tantas questões. Talvez a gente se ressinta que as coisas não estão indo bem na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. A gente se ressinta que as coisas não estão indo bem no relacionamento com as pessoas. Talvez a gente se sinta sozinho nos lugares, não se sinta amado. Talvez a gente se sinta uma pessoa inadequada nos nossos relacionamentos e você fica procurando qual a razão disso. Às vezes a gente encontra com pessoas assim, cheias de potencial, mas um potencial que nunca se realiza, e você fica perguntando, não sei o que acontece com fulano. Talvez hoje nós pudéssemos pensar um pouquinho com mais profundidade sobre o desafio que está posto diante de nós, como cristãos em pleno século XXI,
cheio dessa tecnologia, dessa parafernália tecnológica, se de fato nós não estamos carentes de um relacionamento mais profundo com Deus. Hoje pela manhã eu falei com a igreja de uma forma muito aberta e tenho falado com os irmãos o perigo de uma religião de domingo à noite. Quero dizer para você que eu estou muito alegre em ver você aqui, estar aqui. Acho que isso é maravilhoso. Você tomou a decisão de frequentar uma igreja no domingo à noite. Olha, você tomou uma decisão importantíssima na sua vida, mas isso é apenas o começo. O que eu e você precisamos de fato é um relacionamento mais profundo com Deus. E eu espero que a igreja, seja essa ou qualquer outra, possa ajudar você a crescer nesse relacionamento profundo com Deus. Livre-se, não aceite, resista à ideia de uma religião de domingo à noite, em que você procura simplesmente quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão dando certo, quando você precisa de uma bênção espiritual, então a gente corre, faz uma campanha de oração e se esforça e vem à igreja. Livre-se desse tipo de vida espiritual, desse estilo de vida. A vontade de Deus é que você tenha uma vida de profundidade com Ele. Houve um momento na história do relacionamento de Jesus com os discípulos, em que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque o relacionamento dos discípulos com Jesus havia chegado nesse ponto. Eles deixaram de ser admiradores, deixaram de apenas respeitar a pessoa de Jesus, para reconhecê-lo de fato como Senhor de suas vidas. Também, domingo de manhã, nós temos falado tantas vezes sobre a nossa missão de evangelizar, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Hoje pela manhã a gente falou sobre o desafio do evangelismo relacional. Querido, se nós estamos num relacionamento profundo com Deus, a evangelização é uma coisa natural. Por que às vezes nós somos tão ineficazes na evangelização? É porque nós somos superficiais na nossa vida cristã. Eu estou sugerindo para você algumas respostas de algumas perguntas que talvez você tenha na sua vida espiritual. Por que as coisas não se acertam? Por que as coisas não vão bem? Falta vida com Deus. A graça de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida é uma graça que não te condena. É uma graça que não te discrimina. É uma graça que não te violenta. É uma graça que te acolhe. É uma graça que perdoa. E é uma graça que te dignifica. É uma graça que te valoriza. E é uma graça que transforma você de uma vez por todas. Eu queria que você pensasse comigo essa noite orando. Qual o nível de relacionamento que você está com Deus? Você consegue se identificar, fazendo aqui uma avaliação muito profunda, muito pessoal? Feche os seus olhos para a gente pensar um pouquinho sobre isso essa noite. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida para levar você para um outro nível de relacionamento. Saia da categoria de admirador, de alguém que apenas respeita Jesus, e se disponha hoje a se submeter completamente a Jesus, a reconhecê-lo não apenas como alguém que é capaz de abençoar você, alguém que é capaz de trazer para você coisas boas, mas alguém que veio para salvar a sua vida dos seus pecados, e alguém que veio para te dar a vida eterna, alguém que quer conduzir a sua vida. Esse é o nível mais profundo, é quando nos submetemos a Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, e que nós somos pecadores e carecemos dessa graça de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho e pense sobre isso.
A graça de Deus está sendo derramada nesta noite sobre os nossos corações. Deus quer levar você a um nível mais profundo de relacionamento. Nós cantamos uma música muito conhecida, né? Amigo de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada, em que você se aproxima na hora do aperto, para que Ele satisfaça os seus desejos. Isso não é o Deus da Escritura Sagrada. Ele te chama para um relacionamento profundo de amor, de dedicação. Eu quero orar com você nesse sentido essa noite. Quem sabe você tem uma história de sofrimento, a semelhança daquela mulher, uma história de dores, de machucados e feridas. A graça de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. A palavra de Deus é um bálsamo que cura. Deixa Deus tratar a sua vida. Ele quer estabelecer um relacionamento profundo com você.